Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, e nós te louvamos nessa manhã, pedimos que o Senhor realmente fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê graça, a graça que precisamos, Senhor Deus, para ouvir a tua voz, para fazermos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Está aparecendo aí, gente? Tá? Como eu disse, né, a gente falou sobre a vitória de Jericó, e depois o Lucas falou, né, semana passada, sobre a derrota de Ai, esse nome muito, né, característico, que saíram de lá realmente doloridos, né, e aliás foi uma bênção a sua palavra, viu, semana passada, foi muito edificado, assim, nós cremos, né, que Deus fala ao nosso coração quando alguém abre a Bíblia, e é verdade, né, eu gostei daquela frase que você falou, acho que você tinha visto, alguém disse que era o porão da alma, né, a música, né, era a música que ele gostava. Fala que nós temos um porão na nossa alma. Nos Estados Unidos, né, o porão chama basement, né, e eles têm o costume de alugar o porão para as pessoas. Não é que nem a gente, né, guarda tranqueira no porão. Os americanos, eles têm quase uma casa no basement deles. E também, às vezes, pessoas moram no porão. Vida, né, quem está no seu porão? Quem está habitando? Né, o basement da sua vida, quem está habitando? Né? No caso de Acã, era o que, gente? O ouro, a prata e a... Calma aí, deu problema. E nós chegamos aqui nessa história de Hebron. Hebron, na verdade, é uma cidade muito importante, hoje ainda. Né? Ela fica no ninho das montanhas da Judéia. Já pensou? Sabe aquelas cidades que você olha, fortificadas no alto de uma colina? Essa é Hebron. E para piorar a coisa, o próprio Caleb fala, né? Você sabe que ela é habitada por gigantes. O nome de Hebron, para a região ali, naquela época, mais ou menos 3.400 anos atrás, o nome era Kiriat Arba. Arba quer dizer 4. E era um gigante Arba. Eu gosto dessas coisas. Gente, parece aqueles filmes de ficção. Mas tinha lá um gigante chamado Arba, e Arba quer dizer 4. Dizem que ele tinha quase 4 metros de altura. Não era um gigante desse de basquete, nem ontem, né? O bonitinho venceu aí, né? A França, né? Quase se perdeu, mas no final desequilibraram. O cara ficava fechando o olho e marcava de 3 pontos. Aqueles homens são gigantes, né? Eles enterram ali naquele garrafão ali que tem, depois eles já são altos, 2 metros, às vezes 10, 2 metros, 15. Esse Arba aqui era homem de 4 metros de altura, e os seus filhos eram os Anaquins. Nome de personagem da jornada, né, do Retorno de Jedi, Star Wars. Eles copiam tudo da Bíblia. Mas os gigantes, já pensou uma cidade que não era só guerreiro, era de gigante? Você lembra da história que Davi venceu? Golias. Golias era um gigante filisteu comigo. Agora você imagina uma cidade de Golias. Só Golias habitando lá. E o que Josué aos 85 anos, Caleb aos 85 anos fala? Deixa esses gigantes comigo. Ninguém vai querer mesmo. Tem umas coisas que carne no pescoço, ninguém quer. Ninguém quer fazer. Ele falou assim, deixa comigo. E por quê, gente? Primeiro que essa é a verdade. Ó, o Deus dos vales é o mesmo Deus dos montes existenciais do ser humano. Amém? Não importa se está na montanha, se está no vale, o nosso Deus é o mesmo. Quando a gente fala vale, são aqueles momentos da nossa vida que a gente passa dificuldade. É um vale. Você fica para baixo. Não é verdade? Mas depois do vale vem a montanha. Mas é o mesmo Deus. Davi não falou isso no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque o teu cajado e o teu bordão estão comigo. Então, mesmo Deus que está lá, quando você está lá em cima, né, nas vitórias da sua vida, que todos nós temos vitórias, graças a Deus, é o mesmo Deus que está com você também no momento difícil. Você pode dar um amém por isso? Amém? Deus, Ele está com você em toda e qualquer situação. Ele é Deus. Ele é quem cuida de você. Por isso nós podemos, né, entender, né, que a caminhada de Caleb, né, ela vinha nessa pegada, vamos dizer assim, né, que a gente chama, né, que é sabe, aquela caminhada, aquela jornada, que é uma escalada de fé. E é por isso que ele, na verdade, declarou isso lá no versículo 11. Olha o que ele falou: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra
como naquela época. Passaram 45 anos e o idoso lá na melhor idade, né, Caleb, o que ele fez? Ele falou assim: eu estou com o mesmo vigor e a mesma força. Ó, você que está aí na melhor idade, eu estou com 52 anos, já estou homens de meia idade, né? Quantos anos você tem, Ricardinho? 57. Você não chegou lá, eu vou fazer 53. Né? Mas quando a gente chega assim, a gente começa a ficar um pouco sem vigor. Não é verdade? Sem força. Aqui temos uma professora de Pilates, né, que é a Larissa. Você sabia, né, quando a gente caminha, geralmente eu estou precisando voltar a caminhar. Né? Eu paro de caminhar, já não fico bem. Sabia que a caminhada ela não deixa você também forte e também com vigor físico? Se você caminhar, se você correr, se você levantar peso, aí não, nossa, não, levantamento de peso não vem do Lucas. Né? O Lucas está ali. Né? Quanto você levanta, Lucas, de peso? Porque uma mulher do Egito levantou 113 quilos. Não, eu estou levantando 80. 80, mas você vê, uma mulher forte, 113 quilos. Mas é prática, né? Deve fazer um treinamento daqueles, né? Para conseguir, né? Levantar um peso desse. E quando a gente para de caminhar, a gente começa a sentir o contrário, né? Que é cansaço e fraqueza. Eu creio, né, que a gente precisa lembrar que nós também temos uma caminhada de fé. E quando nós nos exercitamos espiritualmente, nós também temos vigor e força espiritual. Amém? Gente, guerras espirituais, você tem que lutar com armas espirituais. Você pode estar bem fisicamente, mas se você não tiver em comunhão com Deus, você está fraco e sem vigor espiritual, não adianta nada. Uma pessoa forte fisicamente, ela pode ser fraca espiritualmente. Por quê? Porque ela não tem comunhão com Deus. O que te fortalece? Te fortalece. O que te dá vigor? O que te dá força? É você fazer uma escalada de fé. Amém? Esse aí é o... Pensando aí, né, no nosso tema, né? A escalada de fé. Né? A escalada de fé, vigor e força. Por quê? Porque a história aqui é um monte, né? Então eu tinha que escalar lá, para além de lutar com o gigante, eu tinha que escalar a montanha. Meus irmãos, não é fácil isso não. Só que aquele homem, ele era, ele realmente, a gente pode observar essa regularidade de Caleb. Tanto é que ele fala: eu sempre fui totalmente fiel a Deus. Porque ele era um guerreiro. Quando ele tinha 40 anos, ele e Josué, né, foram chamados, né? Ele e Josué foram chamados junto com mais 10 pessoas para espiarem a terra. Sabe o que eles fizeram? Pegaram 12 pessoas, um de cada tribo. Caleb, é interessante, né? Caleb, ele era da tribo de Judá. A tribo de Judá, você sabe que nasceu o rei Davi. E lá na frente, também nasceu o Senhor Jesus. Não é à toa que Deus gosta do destino de Caleb, escolheu até para o filho dele vir dessa linhagem, de Judá. Só que Caleb, ele era só filho de uma mulher da tribo de Judá. Ele não era, na verdade, vamos dizer assim, um cara que o pai dele era da tribo de Judá. Só que ele era tão forte, ele era um guerreiro tão poderoso, que de todas as pessoas de Judá, eles escolheram Caleb para representar. E Josué, mais 10. Eles foram, viram a terra. E o que aconteceu? Todo mundo disse, os 10, gente, não vai dar. Essa terra é cheia de gigantes. As cidades têm muralhas, né? Tem muralhas, a gente não vai conseguir. E Josué e Caleb falaram o quê? Nosso Deus é conosco. Se vocês tiverem fé, nós podemos vencer. Amém? Porque a batalha é do Senhor. E, gente, infelizmente, né? O povo desistiu. Eles tiveram que esperar 45 anos para ter a vitória que ele já queria. Caleb já queria isso. Essa semana, eu assisti um filme, que eu acho que até aconselho vocês, se puderem assistir, Fomos Aqueles que Tiveram Sorte. É uma série que fala sobre uma família de judeus da Polônia, né, que chama a família Kurt. E eles deram azar de morar na Polônia em 1939. Foi bem quando o Hitler começou a invadir a Polônia. E eles tinham 5 filhos. Essa história é uma história muito verídica, muito legal, porque essa história, todos eles agora se radicaram, né, naquele movimento em São Paulo e Rio de Janeiro. Então eles são judeus brasileiros, que os filhos são brasileiros. Mas em 1939 eles estavam ali. E eles começaram a sofrer, né, as perseguições pelos nazistas. E aquele senhor tinha 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres.
netos, mulheres grávidas, algumas das suas filhas estavam grávidas. E Hitler vai e avança sobre a cidade ali da Polônia. Os pais velhos, idosos, foram para guetos. Sabe o que era um gueto? Gueto de Varsóvia, onde eles mal comiam. Se você pegasse uma casca de batata, você apanhava. Olha a história dessa família. E os filhos se espalharam. Foram levados para outros lugares. Teve um dos filhos, que a mulher estava grávida. Sabe para onde ele foi mandado? No campo de concentração na Sibéria. Meus irmãos, você ir para um campo de concentração da sua esposa grávida, para a Sibéria, basicamente você acha que seu filho não vai viver, concorda? É uma situação. Olha só o que os judeus já passaram na vida deles, gente. Não é à toa que judeu tem uma história aqui de quase 4.000 anos, né? Não é à toa que eles estão ali batalhando até hoje. Sabe quantos judeus tinham, Stefano, na Polônia? 3 milhões de judeus. Sabe quantos foram mortos na Segunda Guerra Mundial? 90%. Só sobraram 600 mil judeus. 2 milhões e 400 mil pessoas foram executadas na Polônia, na União Soviética, nos guetos de Varsóvia, sendo mandado para Auschwitz. Essa é a história, né, de uma família. E eu acho que esse nome desse filme deveria ser também, em vez de Fomos Aqueles que Tiveram Sorte, eu acho que esse filme devia chamar Fomos Aqueles que Tiveram Fé. E é muito interessante, gente, como aquela família tinha fé de que eles iam sobreviver. Enquanto todos os outros parentes morreram, pessoas morreram, os 5 filhos sobreviveram, os netos, todos, ninguém morreu na família direta deles, né? Eles se reencontraram no Rio de Janeiro. A resiliência que Deus nos dá, quando a gente sofre por situações, né? Sei lá, que dificuldades você pode elencar? Hoje é dia de ceia, né? Primeira coisa que o pessoal tem medo de frio, não é verdade? Está frio. Ah, não vou na igreja hoje não. Então parabéns para vocês, viu, gente? Porque vocês estão aqui. O frio não deixou vocês em casa. Mas, gente, será que nós temos um frio realmente tão terrível sendo na igreja? Aí quando você olha para uma criança que nasce na Sibéria, menos 40 graus abaixo de zero. O primeiro desafio daquela criança foi abrir o olho de manhã porque ele estava congelado. E aquele nenezinho ainda conseguir sobreviver. Você acha que nós passamos frio? Não, a gente não passa frio. A gente tem a nossa coberta em casa, nosso quarto. Nem os gatinhos aí lá passam frio, por quê? A gente tem que ir. Eles ficam na nossa cama de terrorismo, aqueles gatos ficam balançando. Mas como é? Vai deixar no frio? Não vai, né? Mas nós não passamos frio, meus irmãos. Nós somos privilegiados. Vai bem perto ali. Vai deixar um bom para você ver. Aquele povo ali, tudo no colchão, descalço, com chinelo havaiana. Claro, eles estão bebendo, né? Bebem para passar o frio, usam drogas. Mas eles não passam frio. Imagina como é que foi essa noite para eles, a noite passada. Será que nós temos realmente problema? Finanças, gente. Finanças. Sabe quando você às vezes tem problema financeiro, não é verdade? Nas nossas dificuldades. É uma das nossas dificuldades. Às vezes falta dinheiro. Às vezes a conta não bate no final do mês. Às vezes tem um boleto amanhã, você já está preocupado com o boleto amanhã. Mas enquanto você está na sua casa, vem um alemão expulsa você da sua casa, você não pode levar nada, tem meia hora para comprar na sua casa. Te leva para um gueto, você tem que morar lá, comer batata. Gente, eles faziam a ceia. Eles faziam a Páscoa. Tinha uma maçã para 5 pessoas. Eles fatiavam a maçã. Cada um pegava um gominho da maçã e falava assim: Deus, abençoa, obrigado pela provisão. Gente, isso eu acho que é passar fome. Eles tiveram muito problema quando começaram a comer de novo, porque eles acostumaram a ficar 4 anos. Sabe quantos anos eles levaram para a idade, né? A idade é difícil. Sabe quantos anos eles ficaram sofrendo? 8 anos longe uns dos outros. Gente no gueto de Varsóvia, gente quase foi levada para Auschwitz, Sibéria, Itália. Gente, idosos, né? Tiveram que passar 4 anos escondidos. Quando alguém abria a porta, eles tinham que ser escondido, o pai e a mãe. Você já pensou isso? Sim, isso sim é problema para quem tem idade. E Caleb é um grande exemplo disso, não é verdade? 85 anos que ele falou: olha, eu sou um homem de fé, eu tenho o mesmo vigor que eu tinha 40 anos, mesmo 45 anos depois. Essa data é muito importante, sabe, esse 45? Por quê? Quantos anos o povo ficou no deserto? Quantos anos? 40, né? E Caleb fala que hoje eu tenho 45 anos. Isso quer dizer que ele já estava na terra há quantos anos? Há 5 anos conquistando. Não foi uma conquista, que ela foi lá, venceu o Jericó, venceu lá, e não foi lá para, como é que é, Águas Claras. Não foi isso aí, você achou que foi tão grande.
Não foi assim não. No mínimo, de 5 a 7 anos, eles levaram para chegar, porque esse texto aqui no final diz o quê? Que depois a terra teve descanso ou paz. Então, no mínimo, 5 a 7 anos para eles conquistarem a terra de Canaã. Foi uma luta, não foi da noite para o dia. E aquele homem, a idade não foi problema para ele. Meus irmãos, a idade nunca será problema para nós se a gente tiver fé em Deus, amém? Espero que você fale amém, né? Amém? Amém? Eu quero chegar aos 80 anos e falar assim, olha, eu estou com o mesmo vigor dos 50. Por quê? Porque fé gera em você vigor e força. Amém? Essa é a verdade, né? Então assim, e as pessoas, né? Às vezes a pessoa também prejudica muito, tem uma dificuldade, né? As pessoas são muito injustas, né? As pessoas elas prejudicam muito. Gente, e se você tivesse no campo de concentração, um alemão pegasse você com uma mulher e batesse em você durante 3 meses, para você confessar que você é judeu? Você é judia, não sou, e apanhava. Isso é dificuldade de pessoas. Quer dizer que quando eu assisti esse seriado, eu vi que a minha vida não é tão complicada como eu penso. Eu vi quanto conforto nós temos. E quanto a gente ainda acha que nós estamos com dificuldades. Nós vivemos, né, essas dificuldades, né? E o nosso vigor e a nossa força? Eu estou falando de vigor e força espiritual, né, gente? Estou falando de como está a sua fé. Eu creio que vocês estão aqui hoje de manhã e vocês estão aí com a fé renovada. Mas muitas pessoas estão desanimadas, né? E essas são as nossas dificuldades, né, que nós todos temos, né? Mas o que Caleb disse? Ó, eu tinha 40 anos quando Moisés saiu do Senhor e veio para a casa Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Meus irmãos, às vezes você tem que entender que nós somos povo de Deus e Deus trabalha diferente com o povo dele. Desculpa isso, você é filho de Deus, você tem que entender isso. Eu acho que Caleb era parece um viking. Eu acho que Caleb, ele devia ter uma barba assim, com trança, ele devia ter um machado, ele devia ter um olho assim que dá medo. Ele não devia ser baixinho, não, ele devia ser um cara de 85 anos, mas muito forte, bruto, tão forte que escolheram ele, que ele nem era tanto da tribo de Judá, só a mãe dele. Geralmente esses homens assim, brutos, eles não são muito obedientes, nem têm muita paciência, concorda? Na verdade, o cara que tem sangue nos olhos, quer matar todo mundo, fala, não vai dar certo, vamos aí. Aí Deus fala, peraí, espera 40 anos. Eu vejo como Josué, como Caleb tinha um coração voltado para Deus, e obediente, mesmo podendo dizer o seguinte, ó, vocês não querem, mas eu vou. Ele poderia ter falado isso, concorda, gente? Às vezes você pode, você não quer, mano, eu vou. Já passou por isso? Por situações assim? A pessoa não quer, você acha que eu vou, eu tenho condição de ir. Caleb tinha condição. Caleb poderia ter conquistado lá o Monte Hebron e ficado lá, ele e a família dele. Mas ele era também forte e vigoroso, também espiritualmente. E ele foi aquele homem, né, que chegou e esperou. E você e eu? Quanto tempo você está esperando a sua vitória? A sua conquista? Caleb, na minha opinião, ele é esse modelo, né, que eu quero seguir na minha vida. Sabe, um modelo de uma pessoa que envelhece fiel a Deus, mas que continua forte. Mas ele declara isso, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, né? A fidelidade dele é realmente algo que a gente precisa buscar na nossa vida. Amém? Sermos fiéis a Deus, independente, né? Independente da situação que estamos vivendo. Nosso temporarista vai embora, então a gente tem que colocar uma música aqui no final. Eu estou indo para o final, inclusive. Como você anda, e eu, com Deus, inteiramente fiel ou parcialmente fiel? Né? Caleb dá essa lição. Por isso que eu falei para você ler e repetir várias vezes. Né? Inteiramente, não é fácil você ser inteiramente fiel a Deus, em todas as áreas. Eu e você somos inteiramente fiéis a Deus. Caleb é esse exemplo de superação aos 85 anos, porque ele foi inteiramente fiel a Deus. Esse é o segredo dele. A escalada de fé dele trouxe vigor e força aos 85 anos. E a gente, às vezes, vai desanimado com as nossas conquistas que a gente tem que fazer. Né? Muitas vezes nós temos plenas condições de realizarmos uma tarefa, de vencer um desafio, mas é Deus que sabe o momento certo. Amém, gente? Você pode até querer, mas não é o momento certo. Muitas vezes
vezes parece que estamos andando em ciclos, 40 anos. Você está entendendo o que acontece às vezes na sua vida e na minha vida? Mas se formos obedientes e fiéis a Deus, no tempo certo a nossa conquista vai chegar. Eu quero declarar sobre a vida de todos vocês aqui nessa manhã. No tempo certo, aquilo que você sonha vai acontecer. Sabe, se você tem ainda uma conquista, eu tenho alguns sonhos. Você tem ainda alguns desafios a serem alcançados, você está passando pelo teste do tempo. Você vai vencer. Não acho que você está andando em ciclos. Caleb não estava andando em ciclos. Caleb estava esperando em Deus. E ele conquistou. Sabe por que ele conquistou, né? Por que ele tinha vigor e fé? Eu estava pensando sobre isso, sabe? Deus não tem expectativas para os seus filhos e filhas. Ele tem propósito, amém, gente? Expectativa é coisa humana. Às vezes eu tenho expectativa com a minha esposa e ela comigo. Mas muitas vezes nós frustramos as expectativas. Só que Deus não é ser humano. Deus não tem expectativa, viu, Lucas? Pastor Lucas, Deus não tem uma expectativa, tem uma expectativa que o Lucas vai ser isso. Não é assim. Deus é eterno. Ele tem um propósito para a sua vida, amém? Deus nunca pode ser frustrado. Olha aqui, ó. Olha o que o Provérbios diz, Salomão diz, muitos são os, vamos ler juntos, sabe esse texto, vamos ler? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, amém? Difícil falar amém para isso. Nós temos muitos sonhos, muitos projetos. Caleb queria conquistar. Esperou 45 anos. Quantos anos você está esperando aí uma vitória? Às vezes está desanimado já, né? Não desanima. Porque Deus, Ele não precisa de nós. Deus ele não tem expectativa nenhuma, viu, sobre a sua vida. Eu espero. Não, Deus não espera. Deus é eterno. Deus ele tem um propósito claro na sua vida, Ricardinho, claro. E eu vou dizer uma coisa: queira você ou não, se é o propósito de Deus na sua vida, ele vai se cumprir. Ah, mas eu sou improvável. Ah, eu tenho dificuldade. Não importa. Deus não tem expectativa. Quando a gente dá uma missão, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar um propósito. Você não vai frustrar. Ninguém aqui é capaz de frustrar Deus. Porque Deus não tem expectativas. Deus é santo. Deus é eterno. Você concorda com o que eu estou afirmando aqui? Que Deus não tem expectativa, Ele é Deus? Nada que você fizer, Deus precisa. Mas Deus quer te usar. Mesmo sendo falho. Deus quer usar a sua vida. Mas eu tenho 80 anos, eu tenho 60, eu tenho 52. Se você estiver na escalada de fé, você vai ter vigor e força para realizar grandes coisas. Amém? Esse é o meu desejo para você e para mim. Que nós realizemos grandes coisas. E que você tenha muita força e vigor espiritual. Estou indo aí já no finalzinho, né, da palavra. Ele diz isso, né? Lá no versículo 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Legal, né? Você poder dizer isso, né? Que você realmente tem essa mesma força, né, que Deus tem te dado. A cidade de Hebrom, como eu disse para você, a cidade de Hebrom era um monte. Hoje a cidade de Hebrom é considerada a segunda cidade mais santa, né, mais sagrada para 3 religiões. Os cristãos, porque Abraão está enterrado em Hebrom, Sara, a esposa dele, os patriarcas estão todos enterrados em Hebrom. Hebrom fica ali entre Belém e Jerusalém. Tem até a igreja da Natividade. Eu sei que pode já ir para Israel, mas lá em Hebrom tem a igreja da Natividade católica. Então, Hebrom é uma cidade sagrada para os cristãos, sagrada para os judeus e sagradas também para os muçulmanos. Foi a cidade de Hebrom que Davi comprou para construir ali, né? Ele reinou durante 7 anos em Hebrom. Olha só, Caleb, ele escolheu a dedo, viu? Com 85 anos ele falou: eu quero essa carne de pescoço aqui, ninguém quer. Eu quero subir essa montanha. Eu quero lutar com esses gigantes. Eu quero conquistar Hebrom. Eu quero conquistar a cidade santa de Hebrom. Que maravilha, gente. Eu fico muito impressionado em entender a disposição do coração daquele senhor de idade, querendo conquistar o lugar mais difícil, né? Que poderia acontecer. Isso aqui é vigor e força, né? Aqui também Hebrom era chamada de lugar de arma, né? Homenagem à arma, maior dos Enaquins.
como eu disse, né, quer dizer 4, eu tinha quase 4 metros de altura. Gente, muito vigor e força. Para encerrar aqui, as suas batalhas irão terminar. Teremos descanso para desfrutar a terra. Quando a gente terminou de ler o texto, estava lá, a terra teve paz. As minhas batalhas e as suas batalhas, elas vão ter um fim. Mesmo que a luta seja forte, eu creio que você vai ter, sabe, sucesso. Eu creio que você vai ter paz. Eu creio que você vai conquistar. Né? E Deus tem para nós, se Deus tem para nós, independente do tamanho dos nossos desafios, independente de sermos considerados improváveis, é o tamanho da nossa fé que define quem nós somos. Hebrom representa um alvo distante e inalcançável. Sabe, inalcançável. Sabe o alvo que você tem mais difícil na sua vida hoje? Você fala, esse é o meu grande desafio. Esse é o seu Hebrom. Se você escalar com fé, Deus vai te dar vigor e força para conquistar. Amém? O maior dos seus desafios. Lembre, o propósito de Deus para a sua vida jamais pode ser frustrado. Jamais. Nossos planos são vários, mas se o propósito vem de Deus, Ele é fiel para cumprir no momento certo. Eu queria deixar esse texto de Jó para vocês. Jó diz o seguinte, depois de tudo que ele passou: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Isso aqui, meus irmãos, tem a ver com a fé. Os nossos olhos estão enxergando o Senhor. Não era à toa que Jesus sempre dizia para os seus discípulos, né? Homens de pouca fé. Foi expulsar o demônio lá no menino apanhado. Ninguém conseguiu. Ele já tinha expulsado demônios. Aí chegaram, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Eles falaram, homens de pouca fé. Vocês não têm fé suficiente. E ele falou, existem castas que você só vai expulsar com jejum de oração. Então nós temos que fazer jejum de oração. Não era assim que Jesus fazia? Homens de pouca fé, como está para a sua vida? Né? É tempo de a gente abrir os nossos olhos espirituais para discernirmos os sinais deste tempo. Naquele seriado lá, os judeus que sobreviveram ao Holocausto, que não foram muitos, mas foram milhares, eles estavam atentos aos sinais. Quando alguém começava a falar, os alemães estão entrando na Polônia, sabe o que eles faziam? Que estava atento? Vamos sair daqui, vamos para mais longe. Por quê? Porque existem sinais que Deus nos dá. E a gente está atento. A fé vai te fazer ver sinais. Eu quero ser cada vez mais parecido com Caleb. Essa é a minha vontade como pastor. Para mim, Campo Grande é o meu Hebrom. Amém, gente? Eu creio nisso. E olha que Campo Grande tem nome gigante, né? Campo Grande. Sabe aquele texto falado, olha o Deus que a seara é grande, o campo é grande. Nós somos quase 1 milhão de pessoas. Quantas igrejas nós temos aqui? Qual é o tamanho das igrejas? São igrejas pequenas. Mesmo que tenha 3 mil pessoas. Numa cidade de 1 milhão de pessoas, tem muita gente para ser alcançada nessa cidade. E eu quero ter essa alegria de Caleb, sabe? Olha, Deus, a mesma disposição que eu tinha ontem, quando eu tinha 30 anos, o Lucas me conhece. Né? Há alguns anos. A mesma disposição que eu tenho hoje para fazer as coisas de Deus. Se Deus me dá um desafio, eu vou. Eu tenho falhas, claro, tem problema, eu queria ser inteiramente fiel a Deus. É o que eu quero, é o meu objetivo. E você? Você tem, a minha pergunta é aqui, somos iguais a todas as pessoas que vivem as suas vidas diferentes a Deus? Né? Você tem o seu trabalho, amém? Né? Você tem o seu trabalho, mas como você tem que trabalhar para o Senhor? Você tem o seu trabalho, mas como você está trabalhando para o Senhor? Você tem recursos? Amém? Glória a Deus, você está lá, o Senhor está guardando, ótimo. Mas como você tem investido os seus recursos no reino de Deus? É a sua missão. Você tem a sua programação familiar? Ótimo. Mas qual tem sido o tempo que você tem reservado para servir a Deus? Que bom que vocês estão aqui. Gente, não desanima, não. Na célula. É um momento que você tem para refletir. Você vai ficar igual as pessoas do mundo, que só se preocupam em trabalhar e ganhar dinheiro. Sempre. Deus não quer isso, meus irmãos. A gente precisa estar junto. A gente precisa conquistar essa cidade. Cadê os visitantes aqui deste culto? Cadê as pessoas trazendo? Deus traz, não trouxe as nações de visitante, mas ninguém trouxe as nações, não. Mas nós temos isso é uma missão. Esse é um monte de bronca Campo Grande. Se não, desculpa, gente, eu vou insistir. Será que nós somos igual as pessoas que não têm Jesus? O mais importante é ter um emprego, trocar de carro, e você trabalhar, é isso que virou a sua vida? E Jesus, quando chegar perto de você, vai falar o quê? Será que ele não pode falar, eu não te conheço, meu irmão e minha irmã? Ah, mas não tem nada a ver, claro que tem a ver, eu tenho medo disso.
Ele disse lá, você expulsou demônios, fez um monte de coisa. Não estou falando que você tem que ser ativista, fazer um monte de coisa. Eu estou falando que nós temos que ter uma vida que cumpra os propósitos de Deus. Você tem que trabalhar, mas e para o reino? O que você está fazendo? Você tem que ter dinheiro, mas o que você está fazendo com ele? Amém. Eu não observo com vocês, não, gente. Estou falando da minha vida. Porque senão nós viramos e entramos nessa roda que todo mundo vive. E você e eu somos filhos de Deus. Nós precisamos estar atentos aos sinais, porque o mundo está indo para o caminho ruim. E já já, se você não estiver firme com Deus, você vai negar a sua fé. Vou falar de novo. Do jeito que as coisas estão indo, se você não estiver firme com Deus, você vai ter medo. Que nem aqueles príncipes lá de Judá, aqueles príncipes lá que falaram, olha, não dá para aguentar. Agora, quando eu vejo aqueles judeus, 8 anos, gente, para você encontrar o seu filho de caçula no Rio de Janeiro. Todo mundo achou que todos tinham morrido. Mas a fé daquelas pessoas, a certeza de que Deus guarda, eles não deixaram de buscar Deus. Como eu falei, para você ter uma Páscoa maçante de 5 pessoas. Eu não estou muito bem, viu, perto dessas pessoas. Eu preciso trabalhar mais para Deus. César, eu preciso trabalhar mais para Deus, porque quando a perseguição chegar, e ela vai chegar, os árabes estão aí, as situações estão acontecendo, você está prestando atenção que o Irã está querendo entrar na guerra? Você está prestando atenção nos sinais? E você vai ser, eu e você vamos ser as pessoas que vão o quê? Negar? Sabia que teve um judeu que falou, não, estou fora, eu vou entregar judeu aqui, porque ele queria viver. Mas é isso que nós vamos fazer? Entregar Jesus? A gente vai negar Jesus? Meus irmãos, é muito sério isso que eu estou falando para todos vocês. Cuidado para não experimentar a frustração que muitos irão passar diante de Jesus. Deus nunca se frustra, mas nós nos frustramos. Não é verdade? Ah, pastor, eu faço bastante. Não faz, não. César, eu faço. Posso fazer muito mais. Em nome de Jesus, vou fazer muito mais. Fique de pé. Queria que você refletisse sobre isso, né?